Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouquinho a respeito de possibilidades de modelagem. E quando a gente fala de processos de modelagem, são processos que posteriormente na sua CNC Router você vai colocar para chegar no resultado final utilizando o processo de modelagem 3D ou usinagem 3D, tá ok? Então aqui tem um exemplo de um projetinho bem básico. Eu vou fazer aqui e depois a gente vai colocar lá na máquina para executar esse processo, tá ok? Então seria aqui 4 esferas e tivesse aqui 4 relevinho aqui. Vamos supor, poderia ser utilizado isso daqui para fazer um pré-molde, tá? Aí preencheria isso daqui e sairia o molde da peça que se deseja. Aqui não é importante a questão do que eu estou fazendo, é mais importante o conceito que se utiliza para chegar no resultado, tá ok? Mencionando que assim, no programa Aspire, sim, a modelagem ela é mais limitada, mas para certos aspectos vai atender perfeitamente a necessidade. Agora, para coisas mais complexas, eu realmente recomendo que a peça ela seja desenvolvida em um programa próprio para modelagem 3D. Aí você salva num arquivo compatível com Aspire e importa ele aqui para dentro, tá? Mas vamos ver, pode ser que os recursos que eu vou mostrar aqui talvez já atendam a sua necessidade. Aqui já tem um pronto. Se chegou naquele resultado com base nessa peça aqui que eu criei, tá? Eu vou começar aqui do zero para que fique aí um passo a passo. Aí também a princípio fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC de uma maneira geral, programação, construção. Quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá. E caso não esteja vendo, eu também criei um canal no YouTube, que é o canal CNC em Ação. Daí lá eu tô sempre postando uma coisinha ou outra e sempre dando uma olhada na dúvida do pessoal, porque às vezes Às vezes não, né? A maioria das situações é mais fácil você explicar num vídeo, mostrar detalhadamente, do que com palavras, tá? Com palavras, digo palavras escritas. Então vamos lá. Eu abri aqui o programa, eu vou criar um novo arquivo. Aqui a gente vai inserir os valores básicos, né? Largura, altura aqui do projeto. Sempre que tipo for iniciar um novo projeto, é interessante que você determine que a área de trabalho aqui ela seja o mais próximo possível do tamanho da sua peça. Porque isso daqui ajuda na visualização que o programa faz depois ali do seu projeto. Se você coloca uma área de trabalho muito grande, desenha uma pecinha pequena, quando você faz a simulação, fica toda deformada. Então sempre trabalhe com a menor área possível. Aqui eu vou colocar ó, tipo um 200 por 200. Vai ser uma pecinha pequena, espessura, deixar em milímetros, né? Eu trabalho em milímetros, vamos deixar aqui não vamos mexer nada, aqui também não, e vamos dar um OK. Então ele criou a nossa área de trabalho aqui com 200 por 200. Agora essa parte do desenho da peça aqui que eu vou fazer é se baseando, por exemplo, se você tivesse um desenho técnico ali que dissesse, especificasse as medidas. Então aqui, vamos supor que na peça que eu vou criar, ela vai ter aquelas partezinhas redondas e ela tem de centro de furo 50 por 50. Então eu começaria aqui, ele criou 20 por 20, ele acaba memorizando as últimas coisas que você faz. Mas agora aqui está 50 por 50. Isso daqui eu estou utilizando como uma referência para definir centros de furos, por exemplo. Aí eu viria no círculo. Aquelas esferas que vai ser posteriormente modelada ali, elas teriam ali um diâmetro de 20 milímetros, ok? Então só de clicar aqui no cantinho, ele já vai colocar aqui. Ok? Então eu já faria isso daqui. Aí essas ligações que existem aqui, ó, entre as esferas. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu acho que aqui tá menor.
É 20 por 20 também. 20 por 20. Essa tá 20 por 20. É só o zoom, só. Tá. Aí, posteriormente, aquela ligaçãozinha que vai ter entre uma peça e outra, essa daqui, ó. Isso daqui vai ter 8 milímetros aqui. Tá? O espaçamento dele vai ser 8, como é redondo. Então vai ser 8 por 8, pode-se considerar isso depois que fizer a modelagem. Só que nessa situação, vai ficar tipo 4 aqui para cima, tá ok? 4 aqui para cima. E, cara, eu vou mencionar aqui, mas no outro vídeo eu explico isso. Se eu quisesse fazer uma peça exatamente como essa, uma peça que fosse realmente 3D, tivesse a parte de cima e a parte de baixo, seria possível? Sim, seria possível. A gente faria metade da peça e depois a outra metade já no mesmo trabalho. Não é tipo eu fazer duas metades e depois juntar uma com a outra, que é uma possibilidade seguindo essa lógica. Mas no programa existe a possibilidade de trabalhar metade da peça por um lado e metade da peça pelo outro. Então agora aqui nessa situação que eu vou criar essa ligação aqui entre os pontos, eu poderia recorrer a várias situações. Por exemplo, já vim aqui, ó, pegar um retângulo e desenhar um retângulozinho assim, ó. Já que tivesse aqui os 8, né? O 8 que é importante aqui. Opa! O 8 que é importante. Comprimento aqui não chega nem a ser tão importante nesse ponto, eu já vou até explicar. E iria posicionando eles aqui, ó. Tá? Ficando dentro dessa área. Aqui não precisa ser exato. Aqui tem a seguinte situação. Tem que coincidir com o meio, porque depois a gente vai utilizar ali no processo de modelagem. Eu vou mostrar aqui também já na prática. É um recurso de fundir a modelagem que você está fazendo. Então esse seria um caminho. Desenhar o retângulozinho assim. Ou você vai se adaptando à utilização do programa. Eu poderia utilizar o offset. Como aqui é centro e eu quero criar algo com 8, eu vou fazer um offset aqui de ambos os lados, ó, 4 e 4, que também é um caminho que pode ser seguido. Quando eu der um OK aqui, ó, ele vai criar um quadrado 4 milímetros para baixo e um quadrado 4 milímetros para cima, ou nesse caso para dentro, para fora. Offset. Tá vendo? Então ele já fez aqui. Agora vamos entrar na questão da modelagem aqui. Não é muito complicado. Observa o mouse aqui, ó. Tá no cantinho, aqui tá atrás do negócio da tela ali. Vou clicar em modelar. Aqui a gente vai utilizar só recursos básicos da modelagem, cara. Básicos mesmo. Vamos dizer assim, eu digo por básico que ela vai fazer automático. Então, observando a peça que a gente precisa, ó. Essa daqui. Então aqui, ó. Toda vez que a gente modelar alguma coisa para cima aqui, vai ser uma modelagem positiva. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar, eu posso selecionar todos que eu já quero criar essa modelagem positiva. E eu vou utilizar esse primeiro recurso, que ele faz de forma automática. Aqui, quando você quiser, por exemplo, assim, fazer uma metade perfeita de alguma coisa, por exemplo, a metade do círculo, a metade aqui da diferencinha que a gente vai fazer aqui, da elevação, tem que deixar no ângulo de 90, ok? E sem limites, porque daí ele calcula com base no ângulo, ou seja, ele vai fazer metade perfeita da modelagem, ok? Deixa sem limites. E aqui o que você precisa entender nessas opçõezinhas que a gente vai selecionar é o seguinte. Aqui ele vai criar algo para cima. Aqui ele vai criar algo para baixo. Ou seja, ele vai, tipo... Aqui ele faria um calombinho, por assim dizer, uma elevação. Aqui ele faria um buraco. Esses dois aqui, final, é o mesmo conceito. Ou vai ser para cima ou vai ser para baixo. Com a condição que, se houver a necessidade, a gente pode fundir uma peça com a outra. Tá? Aí ele vai fazer uma fundição e vai manter o ponto mais alto. Primeiro exemplo aqui, ó, eu vou aplicar e observa aqui ó, no 3D o que ele fez. Tá vendo? Ele criou aqui as metades da esfera aqui, ó.
perfeita, porque está no ângulo de 90 e tal, sem limite, ele considerou os limites do vetor e fez a metade da esfera perfeita. Então, tanto é que se eu usinasse essas esferinhas aqui, daí eu poderia cortar elas, tirar ali do material e colar uma na outra, eu teria uma esfera perfeita. E, como eu já mencionei, mas eu vou falar disso em outro vídeo, eu poderia, no mesmo material, trabalhar ele pelos dois lados. Ou seja, depois que eu tivesse o resultado final, a esfera ela já sairia numa peça única. Trabalharia metade de um lado, viraria a peça, trabalharia metade do outro. Mas, enfim, já determinei isso daqui, tá ok, eu clico em iniciar novo componente. Aí ele vai manter essas informações que a gente colocou aqui. Agora, para fazer essa elevaçãozinha aqui de ligação entre as peças, eu poderia aqui, ó, como eu disse no exemplo, eu poderia desenhar esses, vamos dizer, esses canos de ligação entre um e o outro ali. Eu não entendi porque que aqui tá maior. Calma aí, deixa eu só verificar um negócio aqui. Eu acho que eu coloquei 5 por 5. 4 por 4 e... Ou é essa que tá menor? Ah, esse daqui que tá menor. Que deveria ser 8. Tá, eu acabei de fazer um aumento ali, mas vocês viram que a peça esticou toda. Quando você quiser aumentar só uma dimensão da peça, você tem que desligar isso daqui, por assim dizer. Desassiná-la. Eu só quero mudar a altura desse retângulo que eu tenho aqui. Vou colocar 8. Cliquei. Ok. Então, seguindo o conceito de ligação que eu poderia fazer, cada um vai desenvolvendo a lógica que é melhor, mas, por exemplo, eu vou usar as duas situações para vocês verem. Eu poderia ter 4 retângulos fazendo a ligação aqui dessa peça para chegar no resultado que a gente está buscando. Nessa situação, eu selecionaria o retângulo aqui, ó. Vou vir no modelar. Vou utilizar aqui essa opção de criar forma. Mantenho 90, porque eu quero que ela fique arredondada, mas seja o arredondado perfeito. Se ela tem aqui 8, nesse caso, como só tem as duas dimensões, 8... Quando fizer o arredondado, ela também vai ter a circunferência de 8. Deixo sem limite e também vou criar para cima para já mostrar a primeira situação. Se eu crio utilizando esta opção, a peça que é criada, ela é criada tipo de baixo para cima. Então, o que tiver em cima, ó, vai acontecer isso. Ela vai levantar. A peça foi criada de baixo, a modelagem é a mesma coisa que ela estivesse empurrando o que está em cima. Para isso, existe a opção de fundir as peças. Então, ao invés de eu utilizar essa opção, eu vou utilizar essa. E olha o que acontece. Ela mantém mais alta, então ela não vai empurrar o que tiver em cima quando tiver aqui uma peça sobreposta à outra. Tá? Então, você vem sempre criando de baixo para cima. Se eu deixar assim, ela vai empurrar o que tiver em cima. E se eu utilizar essa opção aqui, ela vai fundir o que tiver em cima. E mencionando aqui foi a situação em que eu utilizei para fazer a ligação entre as duas, um retângulo. Mas também é uma opção nessa peça, e isso daqui eu vou dizer que, tipo assim, com a prática a gente vai desenvolvendo ali caminhos que vão chegar no mesmo resultado. Mas eu poderia utilizar isso daqui, ó. Ao invés de, tipo... Na questão de desenhar vários retângulos para fazer a ligação, eu mostrei aquela opção. Eu utilizei o offset, criei para cima, criei para baixo. Eu posso selecionar o primeiro vetor e o segundo vetor e utilizar esse mesmo recurso. Mantenho os 90, vou aplicar. Aí ele vai fazer a elevação considerando esses dois vetores aqui, ó. E essa angulação também. Agora eu vou dar um aplicar. E olha aqui, ok? Mesma situação aqui, ó. Se tivesse selecionado isso, ele levantaria o que está em cima. Selecionando isso daqui, ó, ele vai fundir e vai manter os pontos mais altos. Então a peça, por mais que ela está embaixo dessa daqui, ela não vai empurrar de cima. E aqui a gente já teria a peça desenvolvida. Isso daqui é um exemplo de uma peça na qual você tem um projeto técnico ali que você precisa desenvolver. Então eu já teria criado.
Aqui eu vou utilizar uma outra opção também, que ela está ligado com o processo de modelagem 3D. Cada um vê se é a melhor alternativa. Mas aqui eu posso fazer o seguinte. Na hora de usinar essa peça, se eu coloco para o programa, olha, usina essa peça aqui, a gente tem opções, né? Lá a gente tem opções ali. Mas a primeira opção, quando a gente coloca, olha, seleciona só, faz a usinagem só na modelagem. Então, muitas vezes, para ela não avançar os limites da usinagem, acaba que não fica uma boa usinagem. Então, você tem outras opções. E uma delas, que é a que eu vou utilizar aqui, é que eu posso criar aqui, ó, um vetor que está aqui, ó. A usinagem que eu preciso fazer está dentro desse vetor. Na hora de colocar lá a usinagem, eu vou colocar o processo aqui, ó, e vou dizer, olha, usina tudo que tiver dentro desse vetor que eu criei. Então ele já vai criar com margem. Ou eu posso também utilizar só a parte da modelagem e colocar a informaçãozinha, olha, a fresa ela pode avançar 3 milímetros, 4 milímetros dos limites, tá ok? Que serão aqui, ó, as seguintes opções. Vamos mostrar algumas delas aqui. Outro ponto também mencionando. Existem situações e situações. Existem situações que, no caso da modelagem 3D, eu posso utilizar a fresa que eu vou iniciar o processo como a fresa que já vai chegar no resultado final. Porém, se você tiver uma fresa específica, aquela fresa que só tem uma remoçãozinha de camada pequena, uma capacidade de corte pequeno, aí você precisa fazer o processo em duas etapas, que é tipo fazer um percurso de desbaste e depois você cria o percurso de acabamento. Só que em algumas situações, se a sua fresa oferecer as capacidades, se a profundidade de corte for suficiente, e, óbvio, utilizando os melhores parâmetros possíveis, você consegue já fazer ou criar o percurso de acabamento. Então, a fresa que você coloca, ela vai do início ao fim. Ok? Estou mencionando isso daqui. Mas, por exemplo, ó, vamos fazer aqui o como deve ser feito. Vamos supor aqui, ó, na primeira situação, quando você entrar a primeira vez nessa opção, o que é importante nessa tela que acabou de aparecer aqui, ó? Tá vendo, ó? Aqui tá tudo ok, né? Essas linhas verdes aqui, ó, deixa eu deixar na posição, tá vendo? Ela representa a espessura do meu material. Quando eu tô olhando de ladinho assim, ó, observa, aqui tá tudo certo. Por quê? A minha modelagem, ela tá abaixo da superfície. E aqui, ainda se eu quiser, eu posso fazer que essa modelagem ela fique um pouquinho mais abaixo da superfície. Que é aquela situação que você diz assim, pô, a superfície do material não tá legal, é uma madeira, tá meio escuro e tudo mais. Eu vou descer ele um pouquinho dentro do material, ok? Então, além de fazer a usinagem já dentro do material, ele vai remover uma camadinha, que você pode determinar por aqui, ó. Essa parte marronzinha aqui, ó, clarinha, ela corresponde à altura da minha modelagem. Essa marronzinha aqui somada com essa é a espessura total do material. Então, se eu quiser, eu posso colocar a folguinha acima do modelo. Então, eu posso colocar tipo aqui, ó, 0,5 que seja, ou 1 milímetro. Vamos colocar 1 milímetro. Aí, o que ele faz? Ele desce o material um pouquinho. Tá ok? Acho que vocês entenderam nesse ponto. E aqui que precisa observar. Aqui já daria um erro, por exemplo, se você tivesse criado uma modelagem 3D e ela fosse mais espessa que o material. Aí você precisa corrigir, colocar o material mais espesso lá e tal. Mas isso é já seguindo o começo. Outra dica que fica também, infelizmente, se acontecer algum erro durante o processo, cara, o caminho mais fácil, eu vou dizer o caminho mais fácil, ok? Por outra, pode ser que você acerte, mas o caminho mais fácil é você recomeçar. Porque nessas correções que você fica fazendo para cima, para baixo, passou alguma coisa, passou outra,
nesse aspecto de modelagem 3D, o Aspire ele é mais limitado. Então a chance de que saia um erro no processo final é grande. Então se deu um erro que você tá batendo a cabeça ali, ajusta para cima, ajusta para baixo, tenta recomeçar e faz os passos certinho, porque senão a chance de na hora de colocar para usinar, o arquivo tá errado. OK? Então vamos prosseguir aqui. Então, nessa primeira situação, eu já defini que eu quero que o material ele fique aqui um pouquinho abaixo da superfície. E dou OK. E vamos lá. Agora aqui, ó, é a questão de como a máquina ou onde a máquina vai trabalhar. Que se eu coloco isso aqui, ó, essa primeira opção aqui, ó, Model Boundary, alguma coisa assim, ela vai considerar só aqui a modelagem que a gente fez. Vai considerar só a modelagem. E aquela situação, por conta de não poder avançar os limites, pode acontecer de que a usinagem não fique legal, ela não chegue ao resultado final que você quer, porque ele não pode avançar os limites. Só que da mesma maneira aqui, ó, você pode dizer, olha, pode passar um pouquinho, ok? Quando você for fazer o processo seguindo a lógica desbaste acabamento, aí você coloca, nessa primeira situação, você vai selecionar uma fresa mais grossa. Aí opcionalmente, né? Mas, por exemplo, aqui eu estou selecionando até mesmo uma fresa de 6 milímetros. E se eu selecionasse essa opção, seria aquilo que eu acabei de mencionar. Ela não pode avançar, mas se eu quiser que avance, eu vou colocar aqui, ó. Tá? Aí aqui, ó, você vai colocar o parâmetro quanto que você quer que sobre de material ali para a próxima fresa. 1 milímetro, 2 milímetros, dependendo da situação, se a máquina estiver muito precisa e tudo mais, 1 milímetro já deve ser o suficiente. Coloca um ataque rampeado. Vamos considerar, ó, essa primeira situação, que eu não dei distância da fronteira. Eu coloquei essa fresa e tal, eu vou calcular, mas eu disse para a fresa, olha, respeita os limites aqui da modelagem. E vamos calcular. E vou colocar, olha o que sai de resultado. Tá vendo? Isso aqui foi um desbaste, tá? Lembre-se, esse primeiro processo é um desbaste. Porque eu disse, olha, você não pode avançar nos limites. Agora eu vou fazer o mesmo cálculo, só que agora eu vou colocar aqui, ó, um tamanho um pouquinho maior do que a minha fresa. A fresa ela tem 6, eu vou colocar, olha, você pode passar 7. E vamos calcular de novo. Olha agora como que ela já vai fazer um negócio diferente. Simulei por cima da simulação. Aí, ó, já é um resultado diferente, ok? Isso, daí ela está usinando considerando só o vetor ali. E como é uma fresa grossa, óbvio, ela está deixando o suficiente. No caso, como a gente determinou 1 milímetro, em determinados pontos aqui está faltando 1 milímetro para chegar no vetor final. Aqui, pode ver que aquelas canaletinhas de ligação, ele nem tocou no desbaste, porque aqui embaixo já começa a parte do acabamento final. E nessa situação, ó, observa que, como eu selecionei apenas o seguinte, trabalha na modelagem, ele vai trabalhar considerando aqui. Porque existe aquela outra opção, se eu quiser, ó, eu posso dizer o seguinte, ó, eu não preciso necessariamente colocar esse espaçamento, cada um vai ver o que determina o que vai apresentar melhor eficiência no processo, mas eu poderia dizer aqui para o percurso ou para o programa, olha, trabalhe o que tiver dentro disso daqui, que eu acho que é a opção que é bem interessante de utilizar. E aqui nessa situação também, considere que esse vetor que você criou, ele é maior que a modelagem, pelo menos o tamanho da fresa, um pouquinho mais, 7 para cada lado. Se eu tivesse a medida disso daqui, é só um exemplo, 80 por 80. Na hora de criar o vetor que eu quero que trabalhe dentro, cria tipo um 87 por 87, 88 por 88. Então, nessa segunda opção, eu vou colocar aqui, ó, trabalha dentro desse vetor. E olha como que vai ser o resultado. Tá vendo? Na hora de fazer esse desbaste, ele vai fazer, ó, e ele não vai mais deixar esse miolinho. Porque naquela primeira situação ele considerou só o vetor. Agora aqui, ó, vou rodar por cima. Aí ele já considerou o vetor que eu determinei lá. Ok?
Então, esse primeiro processo foi um processo de desbaste. Na hora do desbaste, também, sim, tem a situação que quanto mais fino você vai colocando a fresa, mais ele vai deixando menos para a próxima fresa. Mas aqui é a situação que já seria aplicável na prática. Eu só vou calcular com uma de 4 aqui, porque a de 6 eu não tenho. A de 6 eu não tenho, porque depois vamos usinar isso daqui na prática lá. Tá, ok? Então eu vou selecionar a de 4 milímetros. Vou dar um calcular. A folga deixada é maior que 20%. Ah, tá. Aqui ele só está dizendo que a folga aqui e tal foi muito próxima da ferramenta selecionada ali. Ó. Agora observa que só o fato de ter mudado a ferramenta que eu estou utilizando, ela já vai deixar um resultado aqui diferente. Calcular. Ó, vou rodar a simulação por cima da simulação. Essa primeira simulação que foi feita, ela foi feita com uma fresa de 6 milímetros de topo raso para fazer o desbaste e ela chegou nesse resultado. Se eu modifico agora, como já foi simulado, a de 4 milímetros de topo raso, olha o que ela vai deixar para a próxima ferramenta. Ok? Então vamos seguir daqui. Fiz o desbaste, que como eu mencionei, sim, existem situações que você pode partir já para o percurso de acabamento. Desde que a ferramenta que você vai utilizar, ela tenha capacidade de corte. Nessa situação que a gente faz aqui o desbaste, na hora que vem com a próxima ferramenta, ela vai remover uma camadinha mínima. Tá? Uma camadinha mínima. E sim, tem ferramentas de acabamento que elas têm aquela pontinha mínima e elas são frágeis. Então você tem que recorrer ao desbaste. Para uma coisa mais simples, você pode já ir direto para o percurso de acabamento, respeitando se a fresa tem aquela capacidade de corte relativa à profundidade, dá para ir. Aí agora, fiz a parte do desbaste, agora eu vou fazer a parte do acabamento. Mesma situação, aqui eu vou manter a opção de trabalhar dentro desse vetor. Tá? Dentro desse vetor. Nessa situação aqui nem precisa deixar a folga aqui. A fresa que eu vou utilizar, aí fica a referência, sempre quando a gente for trabalhar com formas curvas, trabalhar com uma fresa do tipo ball nose, que ela é redondinha, vai apresentar o melhor resultado. Porém, não é uma impossibilidade trabalhar com uma ferramenta com o topo retinho embaixo. Tá? Dá também. Até aqui para a gente simular, para a gente ver o resultado que a gente chega. Aqui está selecionado a ferramenta do tipo ball nose. Essa ferramenta aqui, ó, ela pode trabalhar até uma... Ela vai trabalhar com passe lateral aqui de 0,5. Aqui está dizendo 16% da ferramenta. Quanto mais fino for esse passe lateral, melhor o acabamento. Só que, consequentemente, vai demorar mais. Eu vou colocar o exemplo, dar o seguinte exemplo. Se a gente utilizasse a opção varrimento, então ela vai por uma linha, na hora de voltar, ela se desloca 0,5 para cima e volta pela outra. Tá? Mais fininho, mais definido, mais fininho, mais demorado. E também entra a condição. Cada ferramenta tem um diâmetro diferente nessa questão do acabamento. Às vezes, por mais que eu defina um passe bem fininho para essa ferramenta, por conta do diâmetro dela, ela vai ter uma limitação que ela não vai chegar naquele resultado perfeito. Então, por isso existem as fresinhas bem fininhas. Cada trabalho tem um nível de exigência, mas vamos deixar nesse primeiro momento aqui. Ou vamos fazer o seguinte, eu vou deixar 1 milímetro para dizer que, tipo assim, a gente está simulando com um passo lateral mais largo. Eu vou utilizar a opção de contorno, sempre considerando que mas qual que é melhor, contorno ou varrimento? Pela simulação você já pode ter uma noção, mas no contorno ele procura ir sempre no centro da peça e vai trabalhando indo para as beiradas. No varrimento ele vai de um lado para o outro e aí não importa, né? Ele está indo de um lado para o outro.
Porque assim, muitas vezes o contorno que você tem que tomar cuidado, aqui ainda é um... Usando o seguinte exemplo, imagina que só tem esse círculo aqui. Se eu seleciono a opção contorno, a fresa ela vem, ela vai começar a trabalhar aqui da parte mais rasa do material e depois vai aprofundando. Então isso já é uma melhor opção. Agora existe a situação também que se fosse, vamos colocar da seguinte forma, um buraco aqui, redondo. Aí tem que tomar o cuidado, porque a fresa ela vai vir, ela vai descer lá no fundo do buraco, na opção de contorno, e já vai começar removendo grande quantidade de material. Se você fez o desbaste, isso não é um problema. 2, se a sua fresa tem essa capacidade de corte, também não é um problema. Eu só estou mencionando a questão de escolhas. E contorno, sim, de uma maneira geral, ele vai ter um melhor resultado trabalhando com formas curvas. E vamos agora aqui, ó, calcular. Lembrando que aqui está com passe lateral de 1 milímetro. E vamos dar o play aqui. Rodei a simulação. E olha o resultado que eu teria. A simulação, cara, ela é bem fiel ao resultado que vai sair durante o processo. Tá marcadinha assim? Provavelmente vai sair marcadinha assim na hora que a gente botar lá na prática para executar. O que eu posso melhorar diante dessa ferramenta que eu tenho? Eu posso ir nela. Vamos só observar um outro ponto aqui, ó. Aqui, com base na simulação, está dando que demoraria aqui, ó, 13 minutos para fazer esse processo. 13. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou editar o passe lateral dessa ferramenta. Lembrando que toda vez que eu edito a ferramenta só por aqui, ó, essa edição ela só vale para esse arquivo que eu estou criando. Não está mudando o que tem dentro da caixa de ferramenta. Ok? Então, nesse trabalho específico, eu quero que ela trabalhe com um passe de 0.5. Se quiser ser exato, coloca aqui, ó, 0.5. Dou um OK e vamos calcular de novo. Tá vendo? Olha como que gerou bastante linha. Vou tirar a linha aqui só para vocês observarem. Esse é o resultado que sairia. E agora eu vou simular por cima para vocês verem o quanto que melhora. Agora eu vou dar o play. Olha aí como que já ficaria o resultado, tá? Aí já beira a perfeição. Então aqui a gente utilizou o processo de desbaste. Vou reiniciar. Processo de desbaste com uma fresa de 4 milímetros. Ela chegou nesse resultado. Aí eu vim com a ferramenta de acabamento, nesse caso uma ball nose de 3 milímetros. E realizamos o segundo processo. Ok? Aqui, ó, só para que fique de referência na questão que eu mencionei também. Pô, eu não tenho uma fresa do tipo ball nose. Será que se eu usar a ferramenta fininha que eu tenho aqui de topo raso não dá certo? Dá, você pode utilizar. Pela simulação, você tem uma noção do que vai sair de resultado final. Vamos supor que você tenha uma fresinha a de 2 milímetros, que é bem comum aí. Essa daqui é uma fresa de topo raso, não é nada de ball nose. É aquela de 2 cortes paralelos que é retinha embaixo. E eu vou calcular aqui, ó. Vamos reiniciar a simulação. Então, primeira situação, desbaste com a fresa de 4 milímetros. E por fim, agora aqui eu vou passar a de acabamento com a de 2 milímetros, 2 cortes paralelos, que se diz ali topo raso, ela é reta embaixo. E vamos ver o que sairia de resultado. Ó, o que sairia de resultado, vamos ver se dá para melhorar, modificando os parâmetros da ferramenta. Aqui está pedindo, eu coloquei para simular com passo lateral de 0.8. Vamos ver aqui, ó, se a gente diminuir esse passo lateral, vamos deixar ele também próximo aqui. Próximo não, vamos colocar exato. 0.5 milímetro de deslocamento lateral. E vamos calcular de novo. Ó, observa o que teríamos de resultado. E eu vou rodar a simulação por cima para ver o quanto melhora. Opa. Olha aí, já melhorou bem, mas é a questão que eu mencionei. A ferramenta, primeiro aqui o desbaste. A ferramenta,
arredondadinha, ela vai apresentar um resultado final melhor nas peças que tenham curvas, por assim dizer. Agora, essa situação aqui, ó, ainda, enfim, ficaria bem aceitável, mas aqui seria a situação que depois ali entra aquela lixinha básica. Dá para melhorar bastante, mas aí você precisa ir reduzindo. Vamos ver aqui, mais reduzido ainda. Só que daí o processo vai ficar bem demorado. Vamos supor que eu quisesse dar um passe lateral aqui, ó, de 0,1 milímetro. Vamos calcular. Vamos tentar arrancar o máximo de eficiência desse molde aqui. Vou simular aqui, ó. Observa o resultado e vamos simular por cima. Olha como ficaria. Aqui beirou a perfeição, hein? Ia ficar só umas casquinhas de nada aqui, mas aqui meu lixo já sairia. Porém, tempo de processo 1h40, tá ok? Por mais que é demorado, imagina que isso daqui é um molde, aí você vai passar o valor com base mais ou menos nisso. É diferente você fazer uma coisa que tipo tem uma exigência que a máquina ela vai trabalhar por 20 minutos no máximo e fazer uma coisa que tem uma exigência que a máquina vai trabalhar por quase 2 horas. Não é questão de, não, é muito tempo. Se você está trabalhando para alguém, você já vai começar com esse valor. Olha, pelo menos aqui as 2 horas de máquina e tal vai custar isso. Mas, enfim, aqui é só para ficar referência. Mas vamos simular aqui para finalizar, porque na prática lá, para a gente ver o resultado final saindo, eu vou utilizar a ferramenta aqui, ó, Ball Nose de 3 milímetros. 3 milímetros. Ok. Vamos calcular. Deixa eu ver aqui qual que está o passe lateral. 0,5. Então, na prática lá, o que a gente vai fazer vai ser isso aqui, ó. Reiniciar a simulação. Eu vou colocar a fresa de 4 milímetros. Vou mandar um desbaste. Vou colocar a fresa Ball Nose e vou mandar aqui a parte do acabamento. O resultado que a gente espera é esse. Aí por fim aqui eu vou colocar ainda um terceiro procedimento. Nesse caso aqui eu vou precisar trocar de fresa 3 vezes, que vai ser só para recortar essa pecinha lá do material. Então vamos pegar aqui, vou utilizar esse vetor mesmo, vou colocar aqui por fora. Ele vai ir até 16 milímetros para atravessar o material. Então, vamos colocar suave. Aqui para cor. Opa! Aí eu não selecionei a ferramenta. Achando que já tá com 2 milímetros aqui. 2 milímetros. Selecionar aqui rampa e tal. 100 milímetros exagerado, obviamente. Isso precisa de 15 milímetros de entrada suave, é mais do que o suficiente. Eu vou colocar aqui para ele recortar o material em 3 passadas. E vamos calcular. Então, na hora lá na prática, para ver isso daqui saindo na prática, na máquina, o que a gente vai fazer? Primeira parte do processo, vai colocar uma fresa de 4 milímetros, vai fazer o desbaste. Depois vai entrar a fresa Ball Nose para fazer o acabamento. E posteriormente eu poderia recortar, só que o que acontece? A fresa Ball Nose do tipo que eu tenho aqui, ela também tem uma possibilidade de cortar. Se eu quiser, eu posso recortar com ela. Também seria uma boa opção, né? Agora que eu tô me ligando disso. Se ao invés de selecionar essa de 2 milímetros para fazer essa parte do recorte, poderia ser a de 2, poderia ser a de 4. Se eu utilizar a própria fresa Ball Nose, porque ela oferece a condição de corte até essa profundidade, sem problema, porque ela é haste 3, o redondinho dela ali é 3, então ela pode ir entrando dentro do material. Então eu vou selecionar ela. Vou colocar aqui, ó. Ball Nose 3 milímetros. Só que aqui eu vou mudar a quantidade de passagens, obviamente, né? Senão ela vai dar em 11 passagens. Vou deixar para ela cortar em 4 passadas.
Vou colocar suave e tal, 15 milímetros. Então aqui é uma maneira de, tipo assim, encurtar o processo. Porque se eu deixo da maneira como estava ali, o que ele faria? Primeira situação, eu colocaria a ferramenta de 4. Como o meu programa está configurado e o arquivo que vai sair aqui, ele pede a troca de ferramenta, eu precisaria colocar de 4 milímetros. Ela vai executar o desbaste, ela para a máquina, fica parada aguardando eu trocar a ferramenta e dar o ok para ela continuar. Então aqui eu reduzi a troca de ferramenta para 2. Então vai iniciar com uma. Essa ela vai fazer tanto o desbaste de acabamento, o 3D, quanto depois recortar a peça. Agora, se eu colocar uma ferramenta diferente aqui, ou se eu quiser utilizar de 4 milímetros também, vai ter que trocar uma vez, trocar 2 vezes e trocar por fim 3 vezes. Só que nessa situação, observando a condição, a minha ferramenta ela permite cortar até essa profundidade, a ball nose. Ela vai cortar também, não tem problema nenhum quanto a isso. Aí por fim, tá criado aqui os arquivos, aí simplesmente eu vou guardar. Aqui o erro que tá dando é o seguinte. Tá vendo? Tá assinalado, juntar os percursos visíveis, né? E tal. Aqui, ó, o erro é bem específico, ó. A ferramenta que eu escolhi para o desbaste, a ferramenta que eu escolhi para fazer aqui os demais processos, elas têm geometrias diferentes. Só que, como o programa ele vai pedir a ferramenta pelo número, então eu não posso deixar aqui sair do programa dizendo que ambas são o número 1. Tá? Então eu simplesmente venho uma dessas aqui, ó, e na opção editar, eu vou mudar aqui, ó, o número da ferramenta. Vou dizer que essa daqui é a ferramenta número 2. Vou calcular. Tá? Ali é só um aviso dizendo que pode quebrar a ferramenta, porque era mais de 20% e tal. E observa que agora aqui, ó, quando eu entro, já não existe aquele erro. Essa questão do número da ferramenta é bem interessante, assim, se você quiser se organizar bem. Você tem uma lista que toda vez que você criar uma ferramenta, você já vai dando um número para ela. Então, ó, a ferramenta Ball Nose é a número 2, a ferramenta de 2 milímetros é a número 3, a ferramenta V-Bit é a número 4. E você pode ter uma lista física que você mantém com você ali, porque na hora que aparecer na tela do programa lá, olha, coloca a ferramenta número 4 e você olhar lá, a ferramenta número 4 é essa ferramenta. Você já pode ali colocar na máquina. Óbvio que geralmente a gente cria os arquivos assim e a gente já tem uma noção das ferramentas que a gente vai utilizar. Mas eu estou dizendo, isso é uma maneira de se organizar. Para que a máquina reconheça essa questão que eu acabei de mencionar de pedir a troca de ferramenta, os arquivos que tem que sair daqui, eles têm que ser tipo ATC. Sempre, a maioria dos arquivos aqui pós-processador, ele vai ter a opção que não é ATC, tá? Não muda nada. Por exemplo, aqui, ó, eu utilizo aqui, ó, Mac 2, Mac 3 ATC, milímetros, e aqui tem o Mac 2, Mac 3 aqui ARCS, milímetro, mas não é ATC. Se eu salvar nesse tipo, o programa não reconhece, ele não vai pedir para trocar a ferramenta. Eu preciso selecionar aqui, ó. Tem que ter ATC. Tem o G-Code ATC, tem o GRBL ATC. Mencionando, para quem vai utilizar o GRBL, mas lá eu acho que não reconhece a troca de ferramenta, né? Mas existe ali o pós-processador GRBL também para trabalhar com Arduino e funcionar tudo certinho, porque muita gente utiliza o G-Code e às vezes tem uns bugzinhos. Mas existe também o pós-processador GRBL. Aí, enfim, não havendo essa possibilidade de troca de ferramenta, a máquina pedir para trocar a ferramenta, parar o processo ali no meio, eu precisaria carregar um arquivo para esse processo. Então, primeiro eu só salvaria esse. Aí eu salvo lá, menciono a ferramenta, que é a ferramenta 4. Depois eu criaria um para esse e um para esse. Aí aquela questão, quando você trabalha com vários arquivos, a máquina ela vai lá, realiza o processo, volta e desliga, como se fosse iniciar outro processo. Aí você troca a ferramenta, faz o zeramento, carrega o próximo arquivo e manda executar, e assim sucessivamente.
Mas isso daqui eu acho que é uma excelente alternativa aí para encurtar ali o processo. Nesse caso, selecionei tudo, tá tudo certo, já tenho a lógica aqui do meu trabalho. Começo com a de 4 milímetros topo raso, depois eu vou partir para ball nose de 3 milímetros. E por fim, nessa situação aqui, ele já vai reconhecer que como é a mesma ferramenta, ele já vai de um processo para o outro. E vou salvar aqui, ó. E vou colocar aqui, Vou colocar aqui, ó. Teste. Usinagem. Opa. Usinagem 3D. Lembre-se que também na questão de organização, aí é critério de cada um. Se tipo, você está criando vários arquivos para depois você não ficar perdido e tudo mais, na hora de salvar o nome, você já pode colocar assim, ó, fresas usadas, 4 milímetros, ball nose, 3 milímetros. Na hora de salvar o arquivo, é bom você dar o máximo de informação. Às vezes a pecinha que você criou, colocar tipo assim, ó, precisa de um material de pelo menos 20 por 20. Aqui é a hora de você aproveitar essa situação. Senão às vezes você vai acumulando lá um monte de arquivo e não sabe o que é o que. Tá? Então já criei, já salvei e por fim o próximo vídeo relativo a isso vai ser lá na prática. Mas novamente mencionando, aqui no Aspire tem essa opção, viu? De trabalhar com modelagem. Para situações mais simples resolve. Para situações mais complexas, acho melhor utilizar de fato um programa que tenha a possibilidade que seja próprio para modelagem. Daí você exporta em uma extensão compatível, e daí você pega o Aspire, abre e só posiciona ele aqui para criar os arquivos de corte. Beleza? Então é isso aí, galera. Daí depois vamos ver na prática essa pecinha aqui sendo criada. Deixa eu só simular aqui por fim esse daqui, ó. Esse aqui vai ser a parte que vai fazer o corte da peça. Agora aqui, também já observa, lembra aquela situação que eu mencionei? A ball nose, ela é redondinha, por isso não atravessou o material. Mas aqui, ó, tá só lambendo o material mesmo. É que a pontinha dela é redonda, uma pontinha quadrada ela teria atravessado. Aqui eu posso até já mudar isso daqui, ó. E também mudar ali, eu vou colocar 16. Vou colocar 16. Opa. 16.5. Vou calcular. Aqui está dizendo que vai atravessar o material. É isso que eu quero mesmo. Porque aqui está com várias passadas. Exageradamente. Vou deixar em 3. Não, 4. Né? 4. 4. Agora, quando eu rodar a simulação aqui, agora vai separar o material. Tá vendo? Posso apagar esse. E o que a gente espera lá depois de realizado o processo vai ser isso daqui, ó. A gente vai ter essa pecinha na mão. Eu só preciso agora selecionar tudo aqui de novo. E vou salvar, guardar. Vou salvar em cima do que foi criado ali. Sim. Tá ok? Então é isso. Daí a gente se vê no próximo vídeo aí. Vamos colocar isso daqui para executar na prática. Tá ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!